18 de junho de 2025, o navio patrulha britânico HMS Spey, da frota permanente da Marinha Real Britânica, no Índico-Pacífico, entrou tranquilamente no Estreito de Taiwan. À primeira vista, esta rota, como muitas outras operações semelhantes, parecia normal. Mas, desta vez, o HMS Spey chamou a atenção devido à sua missão e ao contexto político que o motivava. Como navio patrulha, o HMS Spey não tinha armamento de combate e não estava equipado com artilharia pesada ou mísseis. As suas funções incluíam garantir a segurança marítima, combater o contrabando, realizar salvamentos no mar e outras operações humanitárias. No entanto, a situação mudou drasticamente quando este navio entrou nas águas do Estreito de Taiwan, que, de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, são consideradas águas internacionais. A China interpretou esta passagem como um desafio claro às suas reivindicações, tendo em conta as suas pretensões sobre a soberania de Taiwan e das águas adjacentes. As Forças Armadas chinesas reagiram imediatamente assim que o navio entrou no estreito. O estado de alerta foi rapidamente elevado. 74 aviões de combate levantaram voo e vários navios chineses começaram a seguir o HMS Spey, mantendo contato visual. Nesta fase, a China demonstrou a sua determinação em defender as suas águas territoriais e mostrou que mesmo um pequeno navio patrulha britânico pode representar uma ameaça. Apesar de o HMS Spey não representar qualquer perigo, foi relatado que pelo menos 6 navios militares chineses começaram a acompanhá-lo ao longo de todo o percurso. Para o Reino Unido, foi uma demonstração de poder político, não uma tentativa de usar força militar. Mas, para a China, isso fazia parte de um contexto mais amplo, a defesa dos interesses nacionais e da integridade territorial, especialmente em uma área sensível como o Estreito de Taiwan. Atualmente, torna-se evidente que não se tratou de uma operação normal. A China não utilizou o seu poder militar para impedir o HMS Spey. Pelo contrário, utilizou-o para demonstrar a todos que quaisquer ações contrárias às suas exigências na região serão respondidas com medidas recíprocas. Não foi apenas um ato militar, mas também uma declaração política que comunicou ao Reino Unido e a outros atores internacionais que a China está pronta para defender os seus interesses na região com a máxima determinação e resolução. É interessante notar que a China não tomou nenhuma medida para impedir diretamente o HMS Spey. Em primeiro lugar, isso seria contrário ao direito internacional e poderia levar a uma condenação global. A China preferiu demonstrar força. A pressão sobre a tripulação do HMS Spey e sobre o Reino Unido em geral foi reforçada pelo facto de 6 navios chineses e várias patrulhas aéreas terem vigiado constantemente cada movimento do navio britânico. Além disso, os serviços de inteligência chineses apoiaram a sua reação. Juntamente com os navios militares, drones e barcos eletrônicos, chineses começaram a rastrear e analisar sinais de rádio, comunicações da tripulação britânica e outros dados que poderiam ajudar no planeamento. Embora essas forças não estivessem armadas, o seu objetivo era recolher dados e analisar tudo o que acontecia a bordo do navio britânico. É importante lembrar que, apesar de todos os esforços da China, o HMS Spey não estava armado e não representava qualquer perigo. Isto realça a situação geral, uma vez que a sua responsabilidade era garantir a liberdade de navegação em águas internacionais. O Reino Unido questionou o facto de a China considerar o Estreito de Taiwan como seu território, enviando o seu navio através dele. Todo o paradoxo da situação residia no facto de se tratar de um ato de natureza política e não militar. Para a China, essa passagem não foi apenas uma violação do seu território sagrado, mas também uma indicação de que os países ocidentais podem contestar abertamente as suas reivindicações. Tais ações podem ser interpretadas a nível internacional como possíveis passos para uma escalada e ameaças à estabilidade na região. Pequim, é claro, discorda disso.
Por sua vez, a China aproveitou este momento para promover a sua própria propaganda. O reforço do orgulho nacional e da confiança na política de defesa dos interesses nacionais foi reforçado por provas visuais do confronto ativo com o Reino Unido. A reação chinesa também teve de ter em conta este importante fator. Tudo isso aconteceu num contexto de tensão crescente na região, o que levou ao potencial surgimento de novos conflitos no Estreito de Taiwan e noutros territórios da região Indo-Pacífico. No futuro, tornar-se-á cada vez mais relevante a questão de como deve ser a segurança marítima internacional e quais são as reivindicações legítimas. As Forças Armadas chinesas reagiram imediatamente assim que o HMS Spy entrou no Estreito de Taiwan. A China lançou uma operação em grande escala para vigiar e acompanhar o navio britânico poucos minutos após o seu aparecimento no estreito. Nesse momento, o exército chinês percebeu que os países ocidentais não iriam mais impedir a contestação das reivindicações da China sobre as águas territoriais em torno de Taiwan. O HMS Spey seguiu rapidamente as partes da frota chinesa, incluindo poderosos contra-torpedeiros. Se houvesse uma ameaça nessa situação, o navio patrulha britânico poderia ser destruído em segundos por esses navios armados com lançadores verticais e mísseis antinávio. No entanto, a China não iniciou a guerra. O objetivo era demonstrar o seu poder e domínio sobre esta área estrategicamente importante e não destruir fisicamente o navio. Vários navios militares chineses acompanharam o HMS Spey ao longo do seu percurso pelo Estreito de Taiwan, criando a impressão de uma força militar maciça que poderia surgir a qualquer momento. A bordo do HMS Spey, era evidente que não se tratava de uma simples operação de patrulha. A máquina militar chinesa os vigiava de perto, e não apenas os navios, mas também aeronaves rastreavam cada passo deles. Drones de reconhecimento chineses trabalhavam sobre eles, recolhendo informações sobre a velocidade, o rumo e a atividade do navio, além de gravar todos os sinais de rádio e comunicações da tripulação britânica. A situação começou a parecer um exercício militar, assim que a frota chinesa entrou na zona que rodeava o HMS Spey. Não só foram mobilizados navios militares, mas também navios especialmente treinados para a guerra eletrônica. Essas embarcações estão equipadas com sistemas de alta tecnologia que podem interceptar e bloquear sinais de rádio, mesmo que estejam encriptados. Esses esforços visavam observar e recolher dados sobre o navio britânico, o seu equipamento e as suas ações potenciais. Além disso, a China mobilizou as suas forças aéreas. 74 aviões chineses, incluindo caças multifuncionais J-16 e Su-30 MKK, e os mais recentes aviões JC-10C, foram enviados em direção a Taiwan. Durante a manobra aérea, 61 desses aviões cruzaram a chamada linha média do Estreito de Taiwan. Esta é uma fronteira que não é oficialmente reconhecida, mas que durante muitos anos serviu como linha divisória de facto entre a China e Taiwan. Foi um ato simbólico, porque a China violou efetivamente esta proibição não escrita, que anteriormente só tinha sido violada em situações de extrema tensão. Estas manobras da Força Aérea Chinesa demonstram a rapidez e precisão com que Pequim pode usar a sua força para pressionar Taiwan. No entanto, isto não aconteceu por acaso. É importante notar que esta manobra fazia parte de um plano previamente preparado. Foi uma ação estrategicamente calculada que foi demonstrada ao mundo inteiro. No entanto, Pequim tem realizado ativamente manobras militares nos últimos anos que lembram um bloqueio ou um ataque a Taiwan, embora as autoridades chinesas não tenham confirmado que essas ações fossem parte de exercícios internos. Os exercícios chamados Espada Conjunta 2025 destinam-se a preparar as forças chinesas para uma agressão real na região. Os aviões de combate que participaram e as suas rotas, bem como as aeronaves de apoio,
como aviões de reconhecimento e eletrônicos, seguiram as mesmas trajetórias que em grandes exercícios militares anteriores. Na verdade, para os militares chineses, esta situação tornou-se uma espécie de ensaio. No entanto, isso não foi um aviso apenas para Taiwan. Além disso, foi uma mensagem para o Reino Unido, o Zibiaoa, o Japão e a Austrália. Se continuarem a violar as nossas reivindicações territoriais, reagiremos de forma imediata e coordenada, demonstrando a nossa disposição de controlar cada canto desta região. Para a China, este incidente proporcionou uma oportunidade para testar a sua prontidão operacional e demonstrar ao mundo a sua capacidade de controlar áreas como o Estreito de Taiwan, sem necessidade de entrar em confronto militar direto. Pequim compreende bem que a luta pelas rotas marítimas e pelo espaço aéreo nestas águas representa uma batalha pela influência política e econômica na Ásia e em todo o mundo. Após o incidente, autoridades chinesas afirmaram que era necessário proteger a soberania nacional. Também afirmaram que continuariam com tais operações se outros países se opusessem às reivindicações chinesas. Em resposta às ações do Reino Unido, Pequim demonstrou sua disposição de defender sua posição a qualquer custo, incluindo a mobilização de todos os recursos militares necessários. A passagem do HMS Spey pelo Estreito de Taiwan foi uma declaração política que não podia ser ignorada. Não se tratava apenas de mais uma missão de rotina. O Reino Unido desafiou as reivindicações chinesas de soberania sobre Taiwan e as águas adjacentes ao enviar o seu navio por essas águas. A China considerou isso uma violação grave das suas fronteiras territoriais. Como resultado, não só mobilizou tropas, como também aproveitou o caso para enviar um sinal a todos os países que possam tentar contestar as suas reivindicações no futuro. Apesar de não estar armado, o HMS Spey tem um grande significado nesta região, porque é um símbolo da liberdade de navegação e do direito de livre trânsito nas águas internacionais em todo o mundo. Este caso mostra claramente que a comunidade internacional apoia a liberdade de navegação, tal como exigido pelo direito internacional, apesar das tentativas da China de ditar as condições nesta região. A importância deste evento foi determinada pelo contexto político. O HMS Spey não foi concebido para operações de combate e não dispunha de meios para enfrentar a poderosa frota chinesa. No entanto, a sua presença nesta região estrategicamente importante colocou a China em risco, pois demonstra que os países ocidentais, incluindo o Reino Unido, continuam a respeitar o direito internacional, em particular, a liberdade de navegação. Para a China, isso não foi apenas uma violação da sua esfera de influência, mas também um desafio aos seus interesses nacionais e ao seu papel na comunidade global. A propaganda política interna consistiu em defender as suas reivindicações, enfatizando a força da China e a sua determinação em defender a sua integridade territorial. A reação a este acontecimento é crucial para reforçar o apoio político na China e para as relações internacionais. Além disso, as autoridades chinesas utilizaram o incidente para justificar internamente as suas políticas. Para o público chinês, isso foi interpretado como uma defesa da soberania, referindo-se aos esforços do governo para preservar as águas nativas. Essa política reforçou o sentimento de orgulho nacional dos chineses e fortaleceu a confiança na capacidade do governo de agir com determinação e rapidez quando necessário. Entretanto, o Reino Unido também aproveitou as circunstâncias para reafirmar a sua posição apesar das tensões. As declarações oficiais do Ministério da Defesa britânico salientaram que o HMS Spey agiu em total conformidade com o direito internacional e que o navio britânico se encontrava em águas internacionais, o que é um direito indiscutível de qualquer Estado. Esta situação serviu de exemplo para outros países, especialmente aqueles que apoiam ativamente o direito internacional em matéria de navegação e águas territoriais.
As ações do HMS-SPEI tornaram-se parte de uma política mais ampla do Reino Unido na região Indo-Pacífico, destinada a manter a ordem internacional e a combater a expansão da influência da China nessas águas. Estas operações também mostram a importância dos atos simbólicos nas relações internacionais, quando mesmo uma operação pequena, como uma patrulha, pode ter consequências políticas. Este caso ensinou a China a reagir rapidamente a quaisquer ameaças aos seus objetivos regionais. Na sua resposta, a China demonstrou não só a sua capacidade de mobilizar tropas de forma rápida e eficaz, mas também quis mostrar ao mundo que quaisquer tentativas de contestar as suas reivindicações territoriais serão imediatamente respondidas. Este acontecimento terá um impacto nas relações internacionais na região Indo-Pacífico a longo prazo. Serviu para lembrar ao Reino Unido e a outros países ocidentais que a manutenção da ordem internacional nestas águas e a liberdade de navegação continuam a ser de importância primordial. Por outro lado, isso deu à China um sinal claro de que suas ações e exigências serão discutidas. É evidente que o simbolismo deste evento reside no facto de que um único navio que passava por águas internacionais serviu de pretexto para uma demonstração significativa do poder da China. Isto reforça mais uma vez a importância do Estreito de Taiwan e de toda a região como centro estratégico das relações internacionais. As forças armadas chinesas não se limitaram apenas às forças navais quando o navio patrulha britânico HMS-SPEI iniciou a sua viagem pelo Estreito de Taiwan. Poucas horas depois de o HMS-SPEI ter cruzado o estreito, a China ativou as suas forças aéreas, o que foi um componente importante da resposta militar ao evento. O número total de aviões de combate chineses foi de 74. Entre esses aviões estavam caças multifuncionais J-16 Su-30 MKK, melhorados, e caças JC-10C mais modernos. Todos esses caças são equipados com sistemas de radar sofisticados e podem realizar operações de interseção e destruição de alvos aéreos a longas distâncias, bem como realizar ataques aéreos. Muitos destes aviões tinham mísseis antinávio, o que significava que a China estava pronta para usá-los contra quaisquer navios inimigos no seu espaço aéreo em caso de agravamento da situação. O que é particularmente importante é que as ações da aviação chinesa não foram aleatórias ou desorganizadas. Todos os 74 aviões foram mobilizados de acordo com um plano previamente elaborado. 61 deles sobrevoaram a linha mediana do Estreito de Taiwan, uma linha divisória não oficial, mas frequentemente respeitada entre Taiwan e a China continental. Era evidente que se tratava de um símbolo de importância. Apesar de muitos especialistas internacionais considerarem esta medida exagerada, a China tomou-a para demonstrar o seu poder e controle sobre o espaço aéreo da região. No entanto, as ações da China no ar tiveram um significado estratégico, para além da demonstração óbvia da sua capacidade bélica. A rapidez com que a China pode mobilizar as suas forças em caso de aumento das tensões foi demonstrada pela utilização dos seus sistemas aéreos, tais como aviões de combate. Não se tratou apenas de um gesto físico de força, mas também de um golpe psicológico contra Taiwan, o Reino Unido e a comunidade internacional. Desta forma, a China demonstrou que controla não só as fronteiras marítimas, mas também as fronteiras aéreas de Taiwan, e que qualquer tentativa de intervenção será imediatamente respondida. Os aviões RMB, como o Eagle 8, constituíram uma parte significativa do contingente aéreo da China. Essas aeronaves estão equipadas com equipamentos especiais para interferir nos sinais de rádio do inimigo e impedir suas comunicações. Nessa situação, os aviões chineses não apenas realizaram suas manobras, mas também bloquearam todos os canais de comunicação entre o HMS-SPEI e o comando britânico, dificultando a resposta operacional e a capacidade de coordenar ações com outras forças na região.
É interessante notar que esta manobra aérea fazia parte de uma operação previamente preparada, conhecida como Joint Sword 2025. Trata-se de um conjunto de exercícios militares com vários objetivos que utilizam tanto as forças navais como as aéreas para simular bloqueios e potenciais ataques a Taiwan. As manobras incluem ações de combate e o uso de meios especiais que podem deter ou rastrear forças inimigas em terra e no ar. Esses exercícios revelaram-se um meio importante de preparação do exército chinês para as possíveis consequências da guerra e para o agravamento da situação na região. Todo este processo foi cuidadosamente planeado e coordenado. Isto indica que havia um plano pré-elaborado para a travessia do Estreito de Taiwan por um navio britânico. As ações da China não foram intencionais. A estratégia bem pensada visava reforçar o controle sobre Taiwan e intimidar as forças estrangeiras que tentassem intervir. Essa estratégia incluía a mobilização das forças navais e o uso de meios eletrônicos e aéreos. Para a China, essas ações foram não apenas uma demonstração de força, mas também um teste de prontidão. Durante as horas que se seguiram ao incidente, o mundo viu com que rapidez e eficácia a China pode mobilizar o seu exército. Isso serviu de aviso para os países que possam contestar as reivindicações chinesas no futuro. Com este evento, a China demonstrou a sua disposição de defender os seus interesses nesta importante região com o uso da força militar da forma mais rápida e barata possível. O Reino Unido e outras potências ocidentais tiveram que repensar suas ações na região e como isso afeta as relações internacionais em resposta a essas ações. O Reino Unido afirmou que a liberdade de navegação em águas internacionais é de importância vital e que o HMS Spey agiu em conformidade com o direito internacional. No entanto, este incidente apenas sublinha o quão tênue é a linha entre a diplomacia e um potencial conflito militar numa região onde se cruzam os interesses da China e dos países ocidentais. A cada novo passo dado por Pequim em resposta às ações do Reino Unido, torna-se cada vez mais evidente que a resposta da China fazia parte de uma estratégia mais ampla destinada a manter o controle sobre Taiwan e as águas adjacentes, bem como a contrariar os países ocidentais que tentam interferir nos assuntos da região. A China demonstrou que não se trata apenas de uma questão de preservação das suas águas territoriais, mas também de uma mensagem política poderosa. A operação realizada em resposta às ações do HMS Spey demonstrou como a China usa a força militar para conter ameaças potenciais e expandir a sua influência a nível internacional. Assim, a liderança chinesa continua a demonstrar que está pronta para controlar qualquer região que considere sua e não permitirá interferências nos seus assuntos internos e reivindicações territoriais. A criação de uma zona cinzenta na política e segurança internacional é um dos principais elementos da estratégia da China. Com estas demonstrações de força, a China tenta convencer a comunidade internacional de que agirá rapidamente se as suas reivindicações territoriais forem violadas. Não se trata de uma guerra no sentido clássico, mas sim de uma demonstração de prontidão para a escalada e para o uso máximo da força militar. Isso faz com que potências ocidentais, como o Reino Unido, os EUA, o Japão e outros, tenham de avaliar cuidadosamente os riscos antes de agir contra a China. Para a China, por outro lado, tais operações representam um jogo estratégico, no qual ela testa a vontade política de seus adversários, bem como sua prontidão militar. Pequim compreende que as ações militares podem destruir a ordem internacional e afetar toda a região. No entanto, a China sente-se à vontade nesta zona cinzenta, onde pode demonstrar o seu poder, evitando uma guerra real que colocaria em risco os seus interesses a longo prazo. Por que é que a China decidiu demonstrar o seu poder neste momento?
A resposta está no fato de que a situação na região estava no auge da tensão. Este é um momento especialmente importante para o exército chinês, considerando que Taiwan anunciou recentemente o início dos seus maiores exercícios militares, os Hankuang. As ações em resposta a esses exercícios foram cuidadosamente planeadas e coordenadas, tendo em conta que essa pressão sobre Taiwan e os seus aliados seria usada como um teste de resistência, para demonstrar a prontidão do país para enfrentar consequências graves. A China queria claramente demonstrar que as suas forças armadas estão preparadas para qualquer desfecho e capazes de responder a qualquer desafio nessas águas. A China também enviou uma mensagem a Taiwan e ao mundo inteiro. A RPC queria demonstrar que controla tanto o espaço aéreo em torno de Taiwan como as suas águas territoriais. Taiwan, que há muito tempo luta pela independência e fortalece as suas forças militares, é agora um alvo importante da estratégia chinesa. Pequim deixou claro que está pronta para qualquer desfecho e não tolerará mais violações das suas reivindicações territoriais. No entanto, as ações da China também visavam criar apoio interno. Para manter a estabilidade na China, o apoio das Forças Armadas e a confiança no governo são fundamentais, e a demonstração de força na arena internacional tornou-se um instrumento importante para fortalecer o sentimento nacionalista. Estas ações mostraram aos cidadãos e militares chineses que a China é forte e está pronta para defender os seus interesses a qualquer custo. Eles também viram que o governo de Pequim não cede aos desafios externos. Este incidente mostrou mais uma vez ao Reino Unido e a outros países que respeitam o direito internacional que a China reagirá a qualquer tentativa de contestar as suas afirmações. Nestas circunstâncias, o Reino Unido e os seus aliados devem acompanhar atentamente os desenvolvimentos futuros a fim de evitar uma armadilha na qual será difícil escapar a uma confrontação aberta, respeitando simultaneamente os princípios do direito internacional. O objetivo estratégico da China, neste caso, era demonstrar a sua capacidade de reagir de forma rápida e decisiva a qualquer violação da sua ordem. Tais ações ajudarão a reforçar a sua posição como líder na região e figura influente na cena mundial. Especialmente no que diz respeito à defesa da liberdade de navegação e ao aumento das tensões político-militares na região Indo-Pacífico, o incidente com o HMS Spey foi um ponto de viragem nas relações internacionais. O Reino Unido e outros países que apoiam a liberdade de navegação questionam os esforços da China para controlar as águas internacionais. Isso levantou a questão da legalidade das reivindicações da China. Este caso demonstra que o direito internacional relativo ao mar, à soberania e às reivindicações territoriais continuará a ser um tema sensível para a política mundial. Para a China, o incidente com o HMS Spey foi uma confirmação das suas reivindicações territoriais e uma demonstração de força em relação aos países ocidentais que apoiam ativamente a independência de Taiwan e a liberdade de navegação nas principais vias navegáveis internacionais. No entanto, a reação da China não foi acidental. Foi uma operação estratégica preparada com antecedência para proteger os seus interesses e demonstrar a sua disposição de enfrentar quaisquer obstáculos. A RPC deixou claro que controla importantes rotas marítimas estratégicas e que quaisquer tentativas de violar esse controle serão respondidas com firmeza. Este incidente sublinha o risco crescente de uma zona cinzenta nas relações internacionais, onde ações como a passagem do HMS Spey pelo Estreito de Taiwan podem provocar uma escalada das tensões sem conflitos armados evidentes. A China continua a utilizar os seus instrumentos militares e diplomáticos para pressionar os países que se opõem às suas exigências, evitando o conflito direto. Isto faz com que pequenos incidentes possam rapidamente transformar-se em conflitos mais graves se ambas as partes não forem cautelosas. Ao mesmo tempo,
Tais eventos ressaltam a importância da contenção estratégica e dos esforços diplomáticos para evitar a escalada para os países que defendem o direito internacional e a liberdade de navegação. O Reino Unido, ao Japão e outros aliados devem analisar cada decisão e avaliar as possíveis consequências para a estabilidade global. Apesar de a China não ter entrado em confronto aberto com os Estados Unidos, as suas ações mostraram claramente que qualquer tentativa de interferir na sua esfera de influência será rapidamente respondida. Assim, as perspectivas para a liberdade de navegação nesta região permanecem incertas. A liberdade de navegação é fundamental para a segurança e a economia globais, mas países como a China procuram controlar as rotas marítimas mais importantes, o que põe em risco a estabilidade mundial. Se não forem tomadas medidas concretas para reduzir as tensões e melhorar as relações diplomáticas, incidentes como este poderão tornar-se ainda mais frequentes no futuro. O Estreito de Taiwan e o Mar da China Meridional não são apenas vias navegáveis. São também artérias estratégicas por onde passam milhares de milhões de dólares em comércio. Quaisquer ameaças à liberdade de navegação nestas águas podem ter um impacto econômico global, desde a interrupção do abastecimento de bens até ao agravamento de conflitos políticos e militares. É importante que a comunidade internacional, incluindo a ONU e outras organizações internacionais, continue a trabalhar ativamente na criação de mecanismos jurídicos que garantam a estabilidade e a segurança nessas regiões importantes. Para a China, este incidente foi mais uma vitória no reforço do seu poder político e militar, mas também demonstrou o quão instável é o equilíbrio de poder nesta região. Novas escaladas podem ocorrer como resultado da repetição destes acontecimentos, levando a um reforço da presença militar e a uma intensificação da pressão diplomática. É importante lembrar que qualquer demonstração de força ou intervenção política nessas águas acarreta riscos elevados para os países que defendem a livre navegação e se opõem às reivindicações da China. A comunidade internacional deve continuar a procurar formas de equilibrar os direitos de livre navegação e a necessidade de proteger as águas internacionais contra tentativas de controle por parte de um único Estado. Assim, o incidente com o HMS Spy foi apenas um dos exemplos de como um pequeno acontecimento pode alterar a política internacional na região Indo-Pacífico. Este caso serviu de advertência para todos os países que pretendem controlar importantes rotas marítimas internacionais e de lembrete de como um conflito pode eclodir rapidamente se as partes não forem cautelosas e não levarem em consideração as consequências de suas ações.